Fala galera ligada no canal do Penido, eu sou Marcelo Penido e estou chegando para mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro, é dia de estreia, tanto para Botafogo quanto para Vasco. O Fogão estreia na Copa do Brasil, vai enfrentar o Caxias e o Vasco na Sul-Americana encara o Oriente Petroleiro. Vamos falar sobre essas duas partidas, vamos falar sobre um possível acordo entre Flamengo e TV Globo. Pode estar chegando ao fim um impasse entre as duas instituições e a partir daí os jogos do Mengão voltariam a ser televisionados, que é o desejo, evidentemente, de todos os rubro-negros. Independente da questão financeira, todo mundo quer assistir as partidas do Flamengo. Vamos falar sobre esse assunto e sobre o empate do Fluminense contra o Unión La Calera. O Flusão já estreou dando mole na Sul-Americana. Isso e muito mais no Giro de Notícias dessa quarta-feira. Bom, galera, é claro que todos os torcedores do Flamengo estão muito mobilizados com a questão da venda dos direitos de transmissão de jogos do Flamengo. Isso porque, evidentemente, é uma quantia que é muito importante para o orçamento do Flamengo. E eu não estou falando sobre a transmissão, os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, que a gente sabe que no valor global, no valor geral do orçamento de 2020, é uma parcela muito pequena, 20 milhões de reais que estavam previstos inicialmente entre a TV Globo e os 4 grandes clubes de futebol do Rio de Janeiro. O Flamengo não topou esse acordo, como todo mundo sabe, as partidas do Flamengo não estão sendo exibidas, independente de ser um clássico ou não, mas é claro que o Flamengo quer chegar a um acordo com a TV Globo, não só pela questão financeira, mas para que os torcedores do Flamengo, que vivem fora do Rio de Janeiro, que não tem como ir ao Maracanã, e até para quem vive no Rio e não pode ir no estádio, não dá para toda a torcida estar presente no estádio, para que todo mundo possa assistir aos jogos do Flamengo. Pois bem, o Flamengo, numa tentativa de chegar a um acordo com a TV Globo, está se mantendo com uma postura muito inteligente e estratégica, que é o quê? O Flamengo já não tem mais o Pires na mão, como Botafogo, Fluminense e Vasco, que precisam de mais de grana e aí acabam aceitando condições que nem sempre são favoráveis. E eu nem estou falando desse acordo, estou falando de uma forma geral. Hoje, como o Flamengo tem uma receita muito grande, pode se dar ao luxo de não fechar certos acordos. A TV Globo, por outro lado, tem no Flamengo o seu time que mais dá audiência. E aí eu não estou falando só de Rio de Janeiro não, galera. Eu estou falando do Brasil todo. Porque a gente sabe que o Flamengo é o time de maior torcida. A gente está se aproximando do final da fase de grupos da Taça Guanabara. O Flamengo, evidentemente, vai se classificar para as semifinais, vai chegar possivelmente à final. Independente disso, a gente tem o resto da Taça Rio e vai ter a final do Campeonato Carioca. Por mais que muita gente defenda a teoria de que o Campeonato Carioca não vale nada, que isso e que aquilo, a audiência é grande pra caramba. E nos pacotes de transmissão da TV Globo, na hora de fechar com patrocínio, esses números são apresentados para os patrocinadores. Os patrocinadores pressionam a empresa, falam, e aí, vem cá, vocês não vão sentar com o Flamengo e fazer um acordo? Porque eu quero colocar a minha marca no jogo do Flamengo, quando tem o maior índice de audiência. Isso é óbvio. Então a TV Globo estuda chegar e sentar com o Flamengo para definir um acordo, pelo menos para a transmissão dos jogos finais da Taça Guanabara. E aí isso incluiria também uma negociação para a Taça Rio e para as finais do Campeonato Carioca. Mais à frente a gente já havia dito sobre isso. O canal do Gustavo Henrique, do nosso parceiro, Gustavo Henrique Dando Choque, trouxe essa informação recentemente. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês ou nos comentários para vocês acompanharem. Essa é uma informação exclusiva do Gustavo Henrique, de que o grupo DAZN estaria se aproximando ou fazendo um movimento de mercado para tentar fechar com o Flamengo. É claro que é uma situação embrionária,
existem uma série de fatores nessa equação. O Flamengo não tem um acordo válido para o Campeonato Carioca, mas tem para as outras competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e uma quebra de contrato com a TV Globo significaria uma multa astronômica. E por mais que o grupo DAZN tenha grana, é claro que ninguém está aí para rasgar dinheiro. Então é uma situação que, por mais que existam defensores lá no grupo DAZN, não é simples. Se vocês quiserem acompanhar, vão lá no canal do Gustavo Henrique para ter mais informações. Fato é, a Globo quer um acordo com o Flamengo e isso poderia acontecer já para as semifinais da Taça Guanabara, o que evidentemente é muito bom para o torcedor do Flamengo. Financeiramente a gente precisa esperar, vamos ver se de fato isso vai acontecer, se o Flamengo vai topar, se a Globo vai ceder, mas fato é que esse movimento já existe, de um acordo da TV Globo com o Flamengo. As demais equipes, como todo mundo sabe, têm acordo com a TV Globo, e eu estou falando agora especificamente de Rio de Janeiro. Botafogo, Fluminense e Vasco estão tendo os seus jogos exibidos. Nesse meio de semana a gente não está tendo o jogo do Campeonato Carioca, e sim as competições de Copa do Brasil e Sul-Americana. Vamos começar falando do Flu, que já jogou nessa terça-feira, deu um mole que, pô, vou falar, hein, rapaziada tricolor, que vacilo, que mancada. A começar com a torcida, que não foi num número desejável na minha opinião. Pô, tinha que encher o estádio, gente. Porra, primeira fase da Sul-Americana, Sul-Americana principal competição para o Fluminense. Ah, o time não tá bem ainda, início de ano. Por isso mesmo, tem que ir lá para apoiar, para ajudar. É a competição que o Fluminense pode vencer. Ou vocês acham que o Fluminense vai ganhar o Campeonato Brasileiro? A Copa do Brasil é muito difícil. Não vou falar que é impossível não, mas é muito difícil. Aonde dá para vencer? É na Sula. Sem falar na grana, sem falar que é uma competição internacional. Então é a hora da torcida pegar junto, tem que abraçar o time. Não tem essa de o time não tá legal, isso e aquilo. O lugar de torcedor é no estádio. Não é em rede social criticando, reclamando, falando isso e aquilo. Tem que ir lá apoiar, cantar e aí sim adquirir o direito de poder reclamar e criticar. Porque ficar falando sem dar o seu apoio, né? Aí qualquer um faz, é muito fácil. Mas dentro de campo, a verdade é que o Flu mandou mal. Eu já tinha falado, não gosto desse esquema sem um homem de referência. A gente entende que o Odair Hellmann está tendo muitos problemas no ataque, mas de uma forma geral o Fluminense não foi bem contra o fraquíssimo time do União La Calera. No final, conseguiu um empate de 1-1, o jogo de volta é lá no Chile e o La Calera pode empatar em 0-0 e ficar com a vaga. Eu espero que até lá o Fluminense consiga dar uma evoluída. Começou bem o ano, com 4 vitórias seguidas. Pelo amor de Deus, contra um time difícil a gente até entende, mas contra uma baba como aquela, obrigação do Fluminense era ter atropelado dentro de casa. Agora vai ter que ganhar fora, não tem jeito, né? Ou então conseguir um empate com 2 gols, 3 gols, para não ter que ir para os pênaltis, né? Uma situação que era muito fácil de ser evitada, mas o Flu deu mole. Coisa que o Vasco não pode fazer. Às 9h30 da noite de hoje, o jogo é em São Januário. O estádio vai estar lotado, tudo bem que a capacidade de São Januário é bem inferior ao do Maracanã, mas mesmo que fosse no Maraca, eu acho que a gente ia ter um público muito bom. O Vasco hoje, com seu programa de sócio-torcedor, dá descontos, né, para um número enorme de sócios, então é fácil encher o estádio e a gente vai ter uma capacidade bem elevada. Pelo menos 20 mil sócios, 20 mil torcedores estarão em São Januário, que não é um número total tão grande, mas para São Januário é um ótimo número. E o Vasco pressionando o Oriente Petroleiro, outro time fraquíssimo e que o Vasco tem obrigação de vencer dentro de casa. A gente sabe que vencer está sendo um baita de um problema para o Vasco, né? Em 4 partidas na Taça Guanabara, só conseguiu uma vitória. 4 não, em 5 partidas o Vasco só conseguiu uma vitória e só marcou um gol, diga-se de passagem. Então hoje é o dia de melhorar. O Vasco precisa desse resultado. A gente sabe que o Abel está pressionado, sabe que nem tudo é culpa dele, porque o Vasco não tem lá um elenco com vários jogadores e precisa melhorar, precisa de mais criatividade, precisa de um cara que pense o jogo.
E um desses caras vai ser o Fred Guarim, que está acertado com o Vasco, possivelmente vai ser anunciado ainda nessa quarta-feira, mas não é lá um cara, um meia atacante, né? Ele é um volante de origem, pode até jogar nessa forma, dessa forma, nessa posição. É um cara que vai acrescentar, que vai trazer criatividade, mas que não acho que sozinho vai resolver a situação do Vasco. Acho que a ideia de trazer o Jonathan Gomes, que pertence ao São Paulo, jogou pelo CSA em 2019, pode ser muito interessante. Não é lá um meia atacante brilhante, mas é um meia clássico, argentino, sabe jogar. Nas partidas contra o próprio Vasco pelo CSA no Brasileiro passado, ele deu trabalho nos 2 jogos. Eu gosto desse jogador, não é um jogador que vai chegar para ser o 10 do Vasco, falar, pô, o Vasco tem um meia atacante, um camisa 10, pá e tal. Não é isso. Mas para a atual situação, acho que pode melhorar muito. O importante é que o Vasco vença na noite dessa quarta-feira. Não tem outro resultado possível para o Vasco além da vitória. Para o Botafogo, a situação é bem parecida. O Botafogo vai enfrentar o Caxias, não é sul-americana, o Fogão deu mole na última rodada do Brasileirão passado, acabou perdendo a vaga para o Fluminense, né? E o Botafogo joga apenas a Copa do Brasil como competição paralela ao Campeonato Brasileiro, que ainda não começou, mas o segundo semestre reservará isso ao Fogão. Isso, claro, se o Botafogo passar de fase, for passando, né? O Caxias é um adversário que, a meu ver, é relativamente fácil, mas o Botafogo é um time que está em formação, né, gente? Não dá para se iludir com esses 3 resultados positivos que o Botafogo teve nas últimas rodadas. É claro que é um indicativo positivo, é claro que isso dá moral para os jogadores, mas Luiz Fernando e Pedro Raul dificilmente estarão em campo, foram relacionados, viajaram com a delegação, mas não vem treinando nenhum dos dois. O Pedro com problemas musculares, o Luiz também sentindo alguns problemas musculares, mas teve febre recentemente, então eu acho improvável que os dois joguem. O Gabriel Cortez, que é aquele meio equatoriano que chegou, o tal do El Loco, que eu confesso que não conheço muito, esteve no Emelec recentemente, é um cara que chega para dar mais uma opção para o meio de campo. Claro que não estará em campo hoje, a gente torce para que chegue bem, a exemplo do Honda, que vai chegar na sexta-feira. Talvez ele seja apresentado no sábado no estádio Newton Santos. No domingo o Botafogo já encara o Fluminense. São mais opções que o Botafogo vai ter daqui para frente, mas de nada vai adiantar se o Botafogo não conseguir ir avançando de fase, ir evoluindo nas competições que lhe cabe, né? Campeonato Carioca e Copa do Brasil, porque o Brasileiro, a gente sabe que é uma competição para o Botafogo ficar ali no meio de tabela, se manter na Série A, dar início ao processo de transição para o clube empresa, e aí sim, quem sabe em 2021, 2022, o Botafogo não possa pensar em coisas mais altas. Beleza, galera? A gente fica por aqui, pede para que você deixe o like, que é muito importante, vai lá, dá essa moral, deixa o seu like. Se você for novo por aqui, clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreva e ative as notificações para receber os avisos de vídeos novos aqui no canal do Penido. Até a próxima, galera!